agradecer todo o poder Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo. Nunca faltará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Deus é capaz, eu sei, de nos libertar em tempos difíceis de tribulação. Quando a vida aqui sem fim dá, vou para o lar que Cristo foi preparar. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Cantarei ao meu mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo. Nunca faltará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Deus libertou Moisés das mãos de Faraó. Também libertou 3 rapazes da fornalha da morte. Quando penso nas coisas que fez, tenho certeza, jamais falhará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Cantarei ao meu mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo. Nunca faltará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Não falhará, não, não me falhará, não. 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 Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais.
Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus nessa noite e adorando o seu nome. Eu convido a igreja para que abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Texto do nosso programa litúrgico nessa noite, Salmo de número 111. Antes teremos uma palavra de oração, oração de adoração ao nosso Deus. Convido nosso irmão presbítero Edivaldo Alves, que nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos em Tua casa mais uma vez, para louvar o Teu nome, para adorá-lo, ó Pai, na beleza da Sua santidade, ó Deus. Certo, ó Deus, que nós que somos falhos, nós, ó Pai, que somos miseráveis, ó Deus, mas quando olhamos para o Senhor, nós sabemos que o Senhor não falha, o Senhor é santo, é reto, é perfeito. O Senhor, ó Deus, nos acode a tempo e fora de tempo, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que cuida da nossa vida. Por isso, ó Pai, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque é o Senhor que nos amou e deu o seu Filho, ó Pai, para morrer na cruz, nos dando os presentes de vida eterna, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, e somente a Ti seja dada essa honra, essa glória. Abençoe este culto, abençoe a nossa igreja, por mais esse ano, ó Pai, que completamos, em especial, ó Deus, 50 anos de organização. Sabemos que até aqui o Senhor que nos ajudou. O Senhor, ó Pai, que direcionou os passos dessa igreja. Muito obrigado, Deus. É essa oração que te faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Leitura bíblica no livro dos Salmos, no Salmo de número 111. Nós vamos ler de forma responsiva, do verso 1 até o verso de número 5. Salmo 111, leitura responsiva do verso 1 até o verso 5. Compartilhe sua Bíblia com os nossos visitantes, para que eles também participem da leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração, rendei graças ao Senhor, na companhia dos santos e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos ler juntos o verso 5. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Este salmo é um convite ao louvor a Deus. É uma expressão de adoração, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. E o salmista reconhece aqui, do profundo do seu coração, de todo o coração, rendei graças ao Senhor. Esse é o convite do salmista para que nós possamos nos ajuntar e juntos agradecermos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito. É isso que diz o verso 1. Rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Por quê? Porque grandes são as obras do Senhor. E essas obras, elas podem ser percebidas, observadas por todos aqueles que se alegram nela, que se comprazem nela. A nossa igreja, de maneira muito especial, nesse mês, estamos completando 50 anos de organização
eclesiástica. Me permita fazer aqui uma pergunta aos irmãos presentes. Eu acho que o pastor Marcelo não vai ficar constrangido com a minha pergunta. Quem tem menos de 50 anos aqui? Por favor, levanta a mão. Quem tem menos de 50 anos? Vocês perceberam que eu inverti a pergunta, né, gente? Levanta a mão de novo. Quem tem menos de 50? Muito bem. A maioria dos presentes aqui nem ainda existiam quando esse trabalho começou aqui. Está bem equilibrado, né? Há 50 anos, Deus, pela sua graça, permitiu que esse trabalho se iniciasse aqui. E, conforme as contas minhas aqui do pastor Marcelo, cerca da metade dos irmãos não tem mais ou menos essa idade. Outros já passaram dos 50 anos. E somente quem tem 50 anos de vida sabe o que significa isso. O que é viver meio século. Então, deixa eu inverter a pergunta. Quem tem mais de meio século de vida aí? Levanta a mão, por favor. Quem já desfruta desse privilégio? Tem gente que não levantou a mão, reverendo. Eu estou preocupado, porque estou achando que tem gente que já esqueceu a idade, né? Mas é só quem já viveu mais de 50 anos que sabe o que significa isso. Eu não tive esse privilégio ainda. Não sei se Deus vai me conceder essa graça. Mas são 50 anos, não são 50 dias. 50 anos de muitas lutas, de muitas provações, mas também de muitas vitórias. Através desses 50 anos, Deus fez memoráveis as suas maravilhas, é o que diz no verso 4. Através desses 50 anos de vida da história dessa igreja, muitas almas foram levadas a Cristo, através dessa igreja aqui. E de muitas filhas que essa igreja tem aqui nessa cidade. Hoje, de forma muito especial para nós também, nós temos conosco aqui o reverendo Marcelo, e o acompanha o diácono Marcelo. Esses irmãos são da primeira igreja presbiteriana de Coronel Fabriciano, que é a nossa igreja mãe. Foi quem, há 50 anos atrás, visionariamente, disse o seguinte: nós vamos lá naquele pequeno povoado do Bom Jardim, aonde está iniciando a cidade de Ipatinga, e vamos começar um trabalho lá na vila de Bom Jardim e também lá onde está construindo a usina siderúrgica, porque foi assim que começou esse trabalho aqui. A Vila Bom Jardim já existia, assim como a Vila do Barro Alegre, e eu não me recordo de outra. E o trabalho e o centro da cidade ainda estava em construção em prol da Uzi Minas, e então a primeira igreja fabriciana iniciou esse trabalho aqui e simultaneamente o trabalho no centro da cidade. E há 50 anos atrás esse trabalho foi devidamente organizado como pessoa jurídica, como igreja independente. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, e é por isso que o salmista diz: rendei de todo o coração graças ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. As obras do Senhor são grandiosas. Nós não podemos aqui, não temos tempo para enumerar tantas obras que Deus fez em todo o mundo, em toda a história da criação. Mas nós estamos tendo o privilégio nesse mês de observar e de perceber as grandes coisas que Deus tem feito na vida dessa igreja aqui e na vida da nossa cidade através dessa igreja. E é esse Deus também que nos sustenta. É isso que diz o verso 5. Ele dá sustento aos que o temem. É esse Deus que nos sustenta. E é Ele que tem sustentado essa igreja há 50 anos. Toda glória ao nome do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé para juntos cantarmos o hino de número 4 do nosso hinário Novo Cântico. Aqueles que puderem, nos acompanhem no canto desse hino para o louvor do nosso Deus.
Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, o paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Deus está no templo e está presente aqui também. Toda a glória seja ao nome dele. Antes de nos assentarmos, eu quero pedir aos nossos irmãos da nossa igreja, os nossos jovens, que venham para a frente. Nós temos ainda um banco e meio vago aqui à minha esquerda, temos 2 bancos vagos aqui também na ala do centro. Vamos deixar os últimos bancos para os nossos visitantes que estão chegando e estão encontrando dificuldades. Se você estiver mais atrás, eu peço que você venha para frente, para que nós possamos ocupar os bancos aqui da frente. Obrigado. O pessoal que está aí do 2º, 3º banco aí de trás, venham cá para frente para a gente desocupar os últimos bancos. A igreja pode se assentar. Informar os nossos diáconos que ainda temos 2 bancos aqui na frente, vazios. Conduza os visitantes até aqui. Irmãos, na certeza de que Deus está no templo, vamos continuar louvando, vamos continuar adorando. No Salmo 111, faremos essa leitura do versículo 6 até o versículo 10, todos em uma só voz. Salmos 111, versículo 6 ao versículo 10. Todos em uma só voz. Leiamos. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre.
instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos os que praticam. Quando a gente teme ao Senhor, é uma prova de que nós temos conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E quando a gente teme ao Senhor, a gente tem consciência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos praticando, e o temor do Senhor é sabedoria. E quando a gente teme o Senhor, nós conseguimos crescer, nós conseguimos nos edificar, principalmente com a sua verdade. Vamos estar entoando o hino de número 13, Contemplação.
Irmão, chegou o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, pedindo para Ele o perdão, para que Ele possa nos olhar com seus olhos de misericórdia. Como nós acabamos de entoar o hino aqui, nossos olhos pecadores não te podem contemplar, porque nós estamos na dependência de Deus, nós dependemos de Deus na nossa vida, e nós temos que nos colocar diante dEle, suplicando perdão, pedindo perdão, para que Ele possa nos perdoar e nós possamos ter uma comunhão agradável com Ele. Vamos baixar nossas cabeças e ter alguns segundos de oração silenciosa, agradecendo pelo perdão de Deus para os nossos pecados. Após alguns instantes, vou pedir ao presbítero Edivaldo Pantoja que faça uma oração audível de agradecimento pelo perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Que assim seja. Senhor. Amém. Teremos a participação musical, coral, está com a palavra.
Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Dessa feita no livro dos Salmos, no Salmo de número 113. Salmo 113. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Salmo 113, versos de 1 a 4. Leitura em uma só voz. Salmo 113, versos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Excelso é o nome do Senhor. Toda glória seja dada a Ele. Vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando alguns cânticos com a condução da nossa equipe. Enquanto cantamos o primeiro cântico, o momento é oportuno para aqueles que vão cultuar a Deus também com os seus dízimos e as suas ofertas.
se colocar de pé, nós vamos continuar o nosso louvor com o Salmo 3.
Salmo de número 113, a partir do verso 5, diz assim: Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Quem há semelhante ao nosso Deus? Essa certamente é uma pergunta retórica, né? O salmista, quando faz essa pergunta, ele não espera obter uma resposta. É uma pergunta que já está respondida em si mesmo. Ninguém há como o nosso Deus. Nada que se assemelhe a Ele e nada que possa ser comparado a Ele. E é esse Deus que nós estamos cultuando nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos mais uma vez nessa noite. Pai bendito, toda glória, honra, louvor e exaltação pertence ao Senhor. O Senhor que é Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, Criador e mantenedor de todas as coisas. Toda glória, Deus, pertence ao Senhor. E na Tua presença, ó Deus, estamos nessa noite, também certos, ó Deus, de que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor tem falado ao nosso coração e rogamos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco nessa noite, ó Deus, através da Tua santa e bendita palavra. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão e fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós passamos a palavra ao reverendo Marcelo e peço que ele faça as devidas apresentações. E já de antemão, em nome da nossa igreja, reverendo, queremos agradecer pela sua presença, em particular aqui conosco, nessa data tão importante. E também quero que o irmão leve o abraço dessa igreja filha, a primeira igreja de Fabriciano, com muita alegria, e assim externamos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento também pelas grandes coisas que Deus tem feito através da vida daquela amada igreja. Em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder participar desse momento de festa dessa igreja, 50 anos. 50 anos. Como lembrou o pastor Wagner, né? A igreja é filha da primeira igreja presbiteriana de Coronel Fabriciano. Esse ano nós estamos completando, agora nesse período também, mês de novembro, completando 55 anos, né, de história na nossa região, né? Nós também estamos no mês de festa na nossa igreja. Para nós é uma alegria poder ser lembrado, né, como igreja mãe, Wagner. Muito obrigado, meu querido. Tendo a oportunidade de poder participar um pouquinho da festa. Trago o abraço e os parabéns do conselho da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana. Quem sabe um dia a mãe pode encontrar com a filha, fazendo um momento de comunhão, não é? E a gente fazer uma celebração juntas. Quem sabe esse pode ser uma oportunidade que pode ser criada. Meus queridos, eu vi no boletim de vocês menção primeira parte do versículo do Salmo 126. Não vou pregar neste texto, mas esse eu confesso que é o meu salmo. O salmo que sempre me motiva a caminhar com Deus. O texto diz: quando restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo seus feitos. Que coisa fantástica, irmãos.
esse salmo motiva o coração da gente. Eu não vou pregar neste texto aqui não, mas eu queria deixar esse salmo. Até o pastor já fez até menção dele aqui no boletim hoje para vocês. Mas existem 3 aspectos desse salmo que eu acho fantásticos, precisam ser sempre relembrados. Primeiro, porque esse é um salmo de romagem, o povo está voltando para a terra, celebrando o nome do Senhor, com uma esperança, uma expectativa de renovo. Né? Eles estão cantando e falando desses grandes feitos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Estão olhando para trás, né? Voltando para casa, depois de um cativeiro de 70 anos, preso numa nação, exilado, sem poder falar a sua língua, sem poder cultuar o seu Deus, sem poder exercer a sua cidadania, e agora eles têm liberdade de voltar para casa. Eles vão cantando. Esses salmos desses conjuntos todos são salmos de romagem, nessa peregrinação de volta para casa. Olharam para trás e viram o Deus que fez. Meu querido, que oportunidade a gente, completando 50 anos, é boda de ouro, irmãos, festa mesmo, é um momento de celebração, não é? E olhar para trás e ver, celebrar os feitos que Deus já realizou na vida dessa igreja, não é? E aí o pastor falou aqui, pediu para levantar as mãos, eu vi mãos de muitos jovens levantados, né? E nos 50 anos, poucos levantaram. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu já tenho 51 anos, né? 51 anos, que bênção, 51 anos de vida, uma igreja que tem 50 anos de existência. Certamente, se vocês olharem para trás aqui, vocês vão lembrar de muitas coisas que Deus já realizou através da vida dessa igreja. Possivelmente lembrar de algumas pessoas que não estão mais entre nós, que já foram para a glória, estão com o Senhor, que participaram da história e da vida dessa igreja. Outros que se assentaram nesses bancos, mas por um motivo ou por outro tiveram que sair para uma outra igreja, para uma outra cidade, para uma outra terra, mas que participaram da história dessa igreja. É bom lembrar, e é bom lembrar dos feitos que Deus realizou nessa igreja. Aí o salmista para de ser nostálgico, e ele olha para o presente e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E a expectativa do salmista não é só no Deus que fez, mas é um Deus que faz. E ele tem a expectativa de experimentar milagres que Deus realizou na vida do seu povo no passado, agora, no presente. Deus que agiu, age. O Deus que se manifestou, se manifesta. O Deus que se fez presente, está presente. E é o Deus que pode fazer todas as coisas, porque para Ele não existe nenhum impossível. O salmista tem essa expectativa: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E é tão curioso que ele usa essa figura de torrentes do Negueb, é uma figura utilizada aqui. Se você olhar a geografia bíblica, se você for procurar o Negueb, quando nós olhamos para o Salmo, na leitura que fazemos, se não tivermos uma compreensão da geografia, nós vamos imaginar um rio muito caudaloso, forte, não é isso? Torrentes do Negueb. Olha a geografia, por curiosidade bíblica, você vai encontrar o Negueb, uma localização no deserto. Negueb é deserto, aos pés do Hermon. E acontecia ali, há uma ocorrência, um fenômeno natural. O Hermon tem geleiras sobre a sua estrutura mais alta, né? E alguns momentos do ano, esse gelo, ele derrete. E ele derrete, e à medida que ele derrete, ele vai varrendo o deserto e vai formando oásis, fertilizando a terra e dando condição de subsídio, subsistência para aquele povo. A expectativa é exatamente essa, de que essa sustentação por um período ou por um ano possa vir novamente sobre nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mesmo que em situações complexas de deserto, aparentemente deserto, Deus pode voltar, trazer água, saciar nossa sede, restaurar a nossa sorte para a glória dele. E ele não para aí. Ele olha para o passado, olha para o presente, ele tem a expectativa de o Deus que agiu, que age, continua agindo. Ele diz: olha, com lágrimas semeio, com júbilo ceifarão. Gente, olha só que bênção, que desafio. Isso motiva o meu coração. Sabe por quê? Eu sou do norte de Minas. Norte de Minas é um povo. Eu sou de Montes Claros. Se tiver algum Montes Clarense aqui, eu gosto de piqui demais. Sou de Montes Claros. Piqui e carne de sol. E o Montes Claros é um povo de uma região muito quente, apesar de não ser um pouquinho diferente daqui, mas aqui nós ainda temos chuvas em determinadas épocas do ano, são mais comuns. Lá não chove, dificilmente, períodos muito curtos do ano. Mas o povo tem uma fé, gente, eles
quando está aproximando a época da chuva, eles preparam a terra, fazem a semeadura, vem o sol, queima toda aquela semeadura, e o povo vai e fica numa tristeza porque perdeu o seu trabalho. De repente cai uma chuvinha na terra, o campo fica verde. Sabe o que eles fazem? Vão lá e faz tudo de novo. Prepara a terra e semeia de novo. Custa suor, trabalho, cansaço, lágrima, mas o texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo trazendo seus feixes. Desafio para vocês, meus queridos: só colhe quem semeia, e quem semeia com certeza colhe. Amém? Mas não era isso que eu ia falar, não. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 2 e 4. Efésios, capítulo 4, versos 2 a 4. Diz assim um texto sagrado. Acompanhe a leitura, vou procedê-la. Rogo a Evode e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Leamos juntos, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você pode curvar a sua fronte, nós vamos falar com Deus nesse instante. Pai, muito obrigado pelo texto sagrado. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que inspirou o apóstolo na redação deste texto. E obrigado, ó Pai, pelas verdades que estão inseridas, ó Pai, contempladas no mesmo. Pedimos, ó Pai, que o texto revelado, inspirado, possa ser iluminado. Dá-nos condição de compreender o que o Teu Espírito quer aplicar em nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa trazer-nos, ó Pai, compreensão. Dá-nos condição, Pai, de com nossa guarda baixa, coração aberto, sermos envolvidos pela palavra do Senhor através do Teu Espírito e recebermos a profecia do altar. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Derrama o fogo do altar sobre nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos agonias que se podem respirar na atmosfera. E às vezes eu fico observando que existe uma angústia que domina o coração das pessoas. E essa angústia, na maioria das vezes, é produto de sentimentos. Sentimentos, às vezes, de medo. Sentimentos, contexto de, às vezes, de ameaças. São transições de momentos históricos que enumeramos alguns fracassos e derrotas. Tantas são as outras situações que nos envolvem e que produzem esse sentimento. Meus amados, todas essas coisas crescem em nosso meio e, obviamente, elas vão produzir uma natural ansiedade, uma ansiedade psicológica, uma ansiedade mental, para a qual nós, crentes, no nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos de resposta. Todos nós necessitamos de respostas em um contexto destes. O que me satisfaz no Evangelho é a sua capacidade de falar. E ele fala durante todos os momentos e para todas as pessoas. Ou seja, o Evangelho não é um fenômeno. O Evangelho não é apenas um produto do conhecimento oriental, palestino. Tampouco o Evangelho não surgiu somente para trazer terapia, conforto, consolo, cura apenas para o homem que viveu no passado. E nós falamos aqui hoje já de passado e do Deus que agiu no passado e do Deus que age no presente. Deus agiu e atuou através desse Evangelho no homem do passado. Mas Ele não ficou só agindo no passado. O mesmo Evangelho traz terapia para o meu coração hoje, traz conforto para o meu coração hoje. O mesmo Evangelho vai trazer consolação, vai trazer cura para o homem contemporâneo. E ele se expressa, se manifesta trazendo a mesma saúde, trazendo
as mesmas soluções, oferecendo os mesmos escapes, dando-nos idênticas soluções que davam para o homem antigo. Só que hoje, numa época de tantas pressões e tanta angústia que nos envolve no mundo em que nós vivemos, meu irmão, este texto de Paulo, para mim, é uma das maiores peças de otimismo que a palavra de Deus pode contemplar, de uma fé concreta, que se manifesta e que é manifestada no dia a dia da vida do homem de Deus, no dia a dia da minha vida, da sua vida, meu querido. O interessante é que Paulo nos é apresentado aqui como um modelo de ser humano equilibrado. Nós temos um pouco de dificuldade de olhar para modelos de seres humanos fora da perspectiva do modelo que para nós é o maior de todos, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, Paulo reivindica a si mesmo essa responsabilidade de ser um exemplo. É tão curioso, irmãos, que eu cresci, você também deve ter crescido, escutando algumas coisas dos seus pais. Meus pais me diziam, quando eu era criança, eu sou filho de uma família oriunda da igreja católica, romana. Minha mãe era devota de Aparecida, morreu há 2 anos atrás, mas morreu no Senhor. Mas ela, volta e meia, falava uma coisa que eu achava aquele negócio tão bonito no discurso. Ela dizia assim: meu filho, toda vez que ela não queria que eu fizesse alguma coisa, meu filho, olha, presta atenção nessas palavras. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu olhava para aquele negócio, você já ouviu? Alguém já ouviu esse negócio aqui, gente? Acho que quase todos já devem ter ouvido esse negócio. Eu olhava para aquelas palavras, gente, eu achava aquele negócio tão bonito. Falei, gente, que discurso. Minha mãe é muito inteligente, é muito sábia. Meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Irmãos, os anos se passaram e eu conheci a palavra de Deus, eu percebi que minha mãe, que aquele discurso que era oriundo da minha mãe, também do meu pai às vezes, era um discurso covarde. Especialmente quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, olhamos para esse homem que nós vemos aqui, e ele olha para si, ele chama a atenção dos seus discípulos para si, e ele diz o seguinte: olha, se vocês quiserem seguir alguém, siga a mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É um homem que chama a responsabilidade do discipulado para ele. É um homem que quer ser modelo na fé, modelo para os seus discípulos, modelo de alguém que anda com o Senhor, que caminha com o Senhor, que desenvolve a sua fé no Senhor. Ele mostrava-se sempre como um homem caído, mostrava-se sempre como um homem pecador, mostrava experiencialmente que o Evangelho não era, porém, só para os imaculados, até porque só existia um imaculado, só existia um homem sem pecado, Jesus de Nazaré. Se você olhar, meu irmão, na Escritura Sagrada, especialmente o capítulo 7 de Romanos, aquele capítulo é o capítulo da crise do apóstolo Paulo. É quando ele se confronta com as Escrituras, se confronta com a lei, e que ele se percebe ali, olhando para si mesmo e olhando para a força da palavra, como um homem completamente indigno, incapaz. Ele fala: olha, as coisas que eu quero fazer, as coisas que dignificam o Senhor, as coisas que honram o Evangelho, essas eu não faço. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas sabia das suas limitações. E aí ele diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um homem, irmãos, fraco, frágil, mas um homem que caminhava com o Senhor Jesus Cristo, um homem que seguia a palavra, um homem que se confessava constantemente do Senhor, conhecia as suas fraquezas, mas chamava os seus discípulos para serem seus imitadores. Então, ao contrário, era essa prática, irmãos, na vida do apóstolo Paulo é real, prática, tão profunda, cotidiana. E ele mesmo, Paulo, com auxílio, com ação, com a graça do Espírito Santo, poderia dizer, se colocar como um imitador do Senhor Jesus Cristo. Viver os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, encarnar o seu equilíbrio mental, encarnar o seu equilíbrio emocional no dia a dia. Agora, o que me deixa espantado, irmão, na carta desse homem, nessa carta que nós lemos, é que Paulo estava aqui próximo para ser preso. E o que vemos nos versículos 7 do capítulo 1, nos versos 12 e 13, é que quando ele fala das suas algemas, de seu aprisionamento, quando ele fala do seu aguilhoamento, a própria guarda pretoriana que o guardava, aguilhoado, encarcerado, um homem preso, aguilhoado, é quem diz: alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, é esse homem sem espaço, é esse homem passando fome, é esse homem passando frio, é esse homem vivendo um contexto de humilhação, acachapado, subjugado, que diz, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso me impressiona muito, mas sabe por quê, meus queridos? Os versículos 21 do capítulo 1, no verso 17 do capítulo 2, nos mostra que Paulo estava na iminência de morrer. Verso 21, ele diz, para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2, verso 17, ele diz, eu tenho certeza que já estou para ser oferecido como sacrifício em favor da fé dos irmãos. O apóstolo Paulo, amado, era um homem forte, possivelmente ali, um homem de meia idade, 50, 60 anos, mais ou menos aqui na faixa etária dessa igreja, na minha faixa etária e de alguns aqui nessa noite. Tinha muito ainda para dar de si para o evangelho, porém que não estava desesperado com a possibilidade de morrer por causa do evangelho e por causa do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, o que me impressiona é que Paulo tinha tudo para se sentir um indivíduo destruído pelas pressões e pelas tensões que ele estava vivendo dentro daquele contexto na caminhada da igreja. Se você olhar, irmãos, da segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 16 e 30, parece que Paulo, ele surta ali, e ele fala, olha, vocês estão vendo esse negócio? Eu vou dar um relatório para vocês. Daqui uns dias nós vamos começar a apresentar os nossos relatórios de presbitério, né, pastor? E aí nós vamos para os nossos presbitérios e falamos assim, olha, nós fizemos tantas visitas, nós aconselhamos tantas pessoas, nós fizemos tantas santas ceias, aí nós fazemos um relatório, casamentos, só festa, e alegria. E lemos tantas literaturas, participamos de tantos congressos, e coisas desse jeito, nós vamos enumerando ali os nossos relatórios. Paulo surta nesse texto, irmãos, eu acho que ele surta, porque ele pega o capítulo 11 aqui da segunda carta dele aos Coríntios, e o seu relatório, meus queridos, nada mais é do que uma das descrições de eventos e fatos que mais podem molestar, que mais podem destruir emocionalmente o homem. Ele diz o seguinte, que a sua vida toda ele tinha sido entre muitos trabalhos, prisões, açoites, ameaças de morte. Quantas vezes você já foi ameaçado de morte, irmão? 2. Eu também já fui ameaçado de morte, viu, irmãos? Num contexto assim, bastante complicado, de uma pessoa que entrou na igreja com uma faca na cintura, eu falei, é hoje. E aí eu preguei o evangelho, convidei a pessoa para aceitar Jesus, ela veio e joelhou no meu pé. Eu falei, eu vou orar para essa pessoa, mas de olho aberto, vai que ela, né, tem uma recaída aqui. Mas aqui Paulo está vivendo essa situação, irmãos. Ameaças de morte, tortura, apedrejamento, 3 naufrágios, tendo permanecido 33 horas em águas geladas do oceano, cãibras do fragor do oceano, assaltos, várias vezes nas estradas, traído por amigos, coisa terrível, irmãos. Ele deixa isso no texto das Escrituras. Seu coração, de vez em quando, sangrava por alguém que o abandonava. Muitas noites sem dormir, passando fome, e além disso havia uma imensa carga emocional pela igreja. Irmão, esse indivíduo que tinha tudo para estar debilitado, esse indivíduo que tinha tudo para estar trêmulo, esse indivíduo que tinha tudo para estar nervoso, para estar quebrado, para viver um contexto de desistência, para estar pessimista, para estar desiludido, golpeado por tantas chicotadas, com os dias contados, emparedado, aprisionado, aguilhoado, ainda ousava dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas o que me consola, irmãos, é saber que ele era igual a mim. O que me consola, meu amado irmão, irmã, é saber que ele tinha as mesmas necessidades fisiológicas que eu e você as temos, as mesmas lutas de caráter que eu e você as temos, as mesmas lutas de temperamento. Era gente como eu e como você, que ousava dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção, meu querido, no que eu vou dizer. Se o apóstolo Paulo, com todas essas limitações, podia dizer isso, nós também podemos. Nós também podemos, irmãos. Essa é uma carta da alegria, não obstante o contexto de aguilhoamento, de prisão. Carta de Filipenses, o tema dessa carta é carta da alegria.
Esse homem está celebrando a Deus, não obstante todo o castigo, todo o infortúnio que ele está vivendo, e ele está dizendo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Minha esposa tem uma luta comigo, irmão, porque eu tenho um problema, vou confessar um pecado. Eu gosto de comer demais, irmãos. E aí os crentes não ajudam o pastor, viu? E o Wagner aqui, ele é slim, né? Amém. Estou pegando a unção aqui dele. Mas os crentes não ajudam os pastores. A gente vai na casa dos crentes, na festa, e eles querem agradar o pastor, e é doce, né? E aí de vez em quando uma irmãzinha vai numa festa e traz um bolo para mim, né? Eu escondidinho, eu vou lá e como, né? E ela vê, né? Aí alguém vai trazer o bolo para ela. Ah, ele não pode não. Ela, né? Minha esposa. Minha esposa é uma mulher santa, irmãos. Precisa conhecer. Ele não pode não. Eu olho para ela e falo: eu tudo posso daquele que me fortalece. Ai, meu Deus. Não é um contexto de fortuna, é um contexto de bênção, né? Eu gosto muito desse negócio, irmão. Mas estou precisando emagrecer. Ore por mim, irmãos. Ore por mim. Meus irmãos, Paulo não só nos dá um exemplo de estado de espírito equilibrado, como também nos dá instruções sobre como encontrar paz no meio a pressões da vida. Como encontrar paz no meio a pressões da vida? Em primeiro lugar, diz ele que a primeira coisa fundamental é que tem que haver harmonia nos relacionamentos interpessoais. Harmonia nos relacionamentos interpessoais. E ele inicia esse período de instrução sobre como se pode ter paz, não apenas paz comum, mas paz com Deus do coração, dizendo: rogo a Evode e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Ele nos aconselha a resolver os relacionamentos interpessoais. E ele diz: vocês precisam quebrar essas barreiras. Vocês precisam desbloquear, irmãs. Possivelmente essas duas irmãs eram pessoas líderes nessa igreja que ele está se referindo. Isso precisa haver quebrantamento. Eu pastoreei, sou pastor já, fui pastor 5 anos em a cidade de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, 10 anos em Belo Horizonte, já estou há 8 aqui em Coronel Fabriciano. Pastorei uma igreja no Coronel Fabriciano, no Boa Vista, em Belo Horizonte. Fiquei 10 anos naquela igreja, uma bênção. Mas quando eu cheguei naquela igreja, eu cheguei num contexto de divisão, de quebra de relacionamento. Tinha uma família lá, família Abreu. Eu posso falar hoje porque, graças a Deus, Deus fez um milagre. Quando eu cheguei lá, irmãos, eles tinham um desentendido por um problema com o pastor. Metade da família apoiou o pastor, metade da família não apoiou, saiu metade dessa família. E eu cheguei exatamente nesse clima de rancor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, para pastorear essa igreja. Começamos a trabalhar por 2 anos naquela igreja. E eu falava com Deus: Deus, isso não pode continuar. E eu pensava dessa forma. A coisa era tão terrível, irmãos, que era uma família que alguns 2 patriarcas, eles tinham casas lateral, um do lado do outro. Um saiu, o outro ficou. Sabe o que eles fizeram? Não tinha muro entre as casas. Depois que houve essa divisão, eles construíram um muro, uma parede entre as casas. Eles não conseguiam olhar um para o outro, eles não conversavam mais. Se uma pessoa caminhava numa calçada, trocava para outra. Por vezes nós escutamos essas histórias, irmãos. Orava, pedia a Deus: Deus, muda essa história, muda esse contexto. Tira esse tormento no meio dessa igreja. E nós orávamos e clamávamos para que Deus fizesse o milagre. E eu lembro que no ano de 1998, na virada do ano de 98 para 99, eu estava no gabinete pastoral, me preparando para aquela virada do ano, para pregar. A igreja, graças a Deus, estava caminhando muito bem. E eu recebi uma palavra do seu Francisco Abreu, que era um dos pais, dos patriarcas, né, que tinham saído com a grande família dele. Falei: pastor, o senhor pode ir na minha casa? Eu já havia visitado ele algumas vezes, mas aquilo nunca tinha acontecido. Sempre quando eu ia visitá-lo, era assim, mais por iniciativa minha do que por vontade dele. Eu falei: claro, seu Francisco, o senhor não quer adiantar o que o senhor quer falar? Não, eu queria que o senhor viesse, mas eu queria que o senhor trouxesse todo o conselho da sua igreja. O conselho todo? Falei: tá, amém. Último dia do ano, irmãos, à tarde, nós teríamos um culto 10 horas da noite.
de virada. Liguei para os meus presbíteros todos e falei, olha, quero todo mundo aqui agora. Os presbíteros endoidaram. O que é, pastor? Não, aconteceu um negócio e é urgente. Eu nunca tive um coro tão completo igual eu tive naquele dia, né? Não falei para eles o que era. Mas assim, em coisa de 30 minutos eu estava com o conselho todo lá presente. Em Belo Horizonte isso é muito complicado, mas isso foi um milagre de Deus. No último dia do ano. Nós fomos, aí chegamos, compartilhei com eles o que estava acontecendo. E aí nós oramos e fomos para a casa do Sr. Francisco. Chegamos na casa do Sr. Francisco, irmãos. Ele fez um discurso, chamou a família dele depois. E aí ele falou, pastor, nós queremos pedir perdão para a igreja. E aí reconheceram alguns dos seus erros. E foi um tempo de comunhão, irmãos, que alguns presbíteros foram tão machucados naquela ocasião. Mas foi um tempo de abraço, de quebrar muros, construir pontes, de chorar junto, dizer que ama. Foi uma festa. Sabe o que eu fiz? Falei, olha, traz o pão e traz o cálice, o vinho, porque nós vamos fazer uma ceia aqui agora. E ministramos um culto e adoramos o Senhor naquele momento, irmãos. Eles não voltaram para a igreja, porque eles já estavam em outras comunidades. Mas aquilo tirou, irmãos, um peso sobre a vida daquela igreja tão grande, trazendo comunhão, um novo relacionamento. Paulo diz, rogo a Evode e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Sabe por quê, meu querido? Às vezes nós vivemos a ilusão de que ter paz com Deus não tem nada a ver com que ter paz com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. O problema é que há uma absoluta inseparabilidade entre esses dois níveis. Tanto eu só posso ter paz ou dizer que amo a Deus quando amo meu irmão, como essa paz de Deus só permeia o meu coração quando eu estou em paz com meu irmão. Uma vez eu tive que chamar a atenção de um diácono, um homem bem mais velho que eu, e era mais novo nessa ocasião, por causa de uma situação que ele estava vivendo com a esposa, e ele estava vivendo um contexto reprovável. Eu tive que chamar ele no meu gabinete, conversar com ele com muito respeito e amor, mas repreendê-lo por causa da atitude. E eu iniciei a conversa perguntando, meu irmão, você compreende um texto das Escrituras que resume toda a lei? Ele diz, ama a teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo, meu querido? Ele falou, não, pastor, eu amo a Deus. Aí eu olhei para ele, querido, você está mentindo. Você não ama a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque esse versículo ele é resumido. Se você olhar o que Paulo diz aos Romanos, ele fala que esse versículo ele é mais resumido ainda no capítulo 12, né? Ele diz, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nesse texto. Sabe por quê? Porque quando nós demonstramos amor a nosso irmão, genuíno, sincero, é demonstração que nós temos relacionamento pleno com Deus. Há amor com Deus. Precisa ser tratado com o nosso irmão. Romanos capítulo 12, verso 18 diz, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de mim, e até onde for possível, diz Paulo, eu tenho que preservar a paz. E por que isso, irmãos? Porque quando se entra em atritos, inevitavelmente vai se cumprir Provérbios, no capítulo 14, verso 30, que diz o seguinte, a inveja é podridão dos ossos. Nós adoecemos, irmãos. Toda desarmonia pessoal acaba produzindo inveja, espírito competitivo, partidarismo, grupinhos, luta de ego, por aí vai. Toda inveja apodrece as entranhas do ser humano. E esse apodrecimento da alma, produzido por essas divisões, destrói e extingue o nosso coração, do nosso coração a paz que deveria haver, que deveria existir. A segunda instrução que Paulo nos dá, quanto que conservar a paz em meio a pressões da vida, é o seguinte, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo,
alegrai-vos. Lembra que eu falei que a carta de Filipenses é a carta que tem como tema alegria? O contexto é de agrilhoamento, o contexto é de prisão, o contexto é de dor, de vergonha, o contexto é de humilhação. Mas nesse contexto, esse homem escreve a carta da alegria. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que eu devo ter o coração, a alegria íntima, a alegria produzida como resultante de ter Deus como meu propósito, como verdadeiro sentido para a minha vida, significado real para a minha caminhada. Por isso ele diz, alegra-te no Senhor. Pois é, Jesus é a fonte dessa alegria. E essa fonte é inesgotável, irmãos. Ele diz, alegra-te no Senhor. Essa fonte é Jesus também por outra razão. Porque tem em Cristo o seu tema. Pensa nele, vive nele. Eu li uma pequena história de um moço que estava vivendo um contexto de pressão e de depressão terrível. E ele estava sendo acompanhado por um psicólogo. Já por alguns meses ele estava sendo acompanhado, e ele cada dia piorando. E o psicólogo, sem saber o que fazer, falou, olha, tem um circo na cidade aí. Rapaz, eu fui nesse circo, tem um palhaço lá, que ele é fantástico, você está precisando distrair, moço. Passear, né? Levar sua mente para outros ares, vai nesse circo, vai lá ouvir esse palhaço vai alegrar seu coração. Você vai rir demais desse homem. Ele olhou para o psicólogo e falou, o senhor não está entendendo. Não, estou entendendo sim, você está precisando ser cuidado, tratado. Vai lá, vai escutar o palhaço. Ele falou, doutor, o palhaço do circo sou eu. Irmãos, essa alegria é aquela que vem de Cristo. Tem nele o seu tema, pensa nele, vive nele, pelo que ele é e pelo que ele fez na cruz do Calvário. É a alegria do tipo que às vezes nós sentimos que não precisa ter ninguém cantando. Irmãos, que coral belíssimo, estão de parabéns, estão convidados aí na minha igreja, viu? Amém? Nós estamos fazendo festa, vou tirar esse coral da sua igreja para cantar lá na minha, lá também. Belíssimo. E que traz alegria, traz enlevo para o nosso coração, não traz regozijo, a gente festeja, mas é daquelas alegrias que não precisa ter alguém cantando, não precisa ter pastor pregando, irmãos, não precisa ter música tocando, é a alegria que tem a sua fonte em Jesus de Nazaré, nele tem o seu tema, alegria no Senhor. Ainda mais, a alegria no Senhor é aquela que tem em Cristo o seu alvo. Ela existe em círculo, vem dele, volta para ele. Essa alegria que brota no coração como fonte, fator do fundamento imprescindível da nossa fé. Nosso coração haja paz, mesmo em meio a pressões. Tem gente que é difícil, né? Complicado. Tem aqueles que amanhece, parece que tomaram, beberam alguma coisa azeda, né? Sem açúcar. Você olha para ela e fala, como é que você está? Ela olha para você, é da sua conta? Você fala assim, bom dia! Falo, só se for para você, meu filho, para mim já começou péssimo. Deus me livre desse povo, gente. Mas eu tenho algumas dicas para você, já concluindo aqui a minha palavra, irmão. Eu queria que amanhã, quando você acordasse, normalmente quando a gente acorda, primeira coisa, né, se você é limpinho, né, você acorda, você vai para o espelho, não vai? Não vai não. Mas normalmente a gente vai, porque a gente vai fazer a higiene da gente, né? Vai escovar os dentes, pentear o cabelo, dar uma ajeitada na cara, levanta, acorda babá. Só a mulher da gente para aguentar a gente, meu irmão. Babá, né, com remelo no olho. Vai dar uma geral, né, para melhorar. E aí você olha para aquele negócio e começa a contemplar algumas coisas. Eu já estou 50 aqui, irmãos. Gente, olha, tem um negócio aqui que não tinha antes, né? O rosto está mais cheinho. E a gente começa a olhar, porque fica triste. Mas eu vou te dar uma dica, amém? Vai começar amanhã. Amanhã, quando você levantar de manhã cedinho, antes de você dar um beijo na sua esposa ou no seu esposo,
Você vai para o banheiro para fazer a sua higiene. Mas você não vai entrar no espelho de uma vez, não. Tá bom? Você vai ter que ficar assim, no distante. O espelho está lá, você está aqui. Mas você vai dar um pulo na frente do espelho. Vai olhar para você de frente, tá? É assim, ó. Dá um sorriso e fala assim: bom dia, simpatia. Ou então você fala assim: oi, simpatia. Ó, pode dar bom assim, é bom demais. Mas eu tenho uma dica muito melhor, meu querido. Muito melhor. É de você amanhã, quando amanhecer. A primeira pessoa que você lembrar é Jesus de Nazaré. E em seu coração você fala: Senhor, muito obrigado por esse dia que se levanta. A minha alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a minha força. Amém, meu querido? Você tem essa alegria no seu coração? Se você não tem, você quer experimentar essa alegria? Um dia eu experimentei, experimento até hoje. Eu queria orar por você. Você pode ficar em pé? Amém? Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Eu quero orar por você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja, por esse tempo de festa que o Senhor está proporcionando aos teus filhos, ó Pai. 50 anos de vida. Que eles possam, Deus, constantemente contemplar no Senhor e ouvir a voz do Senhor. Eu sei, Deus, que nós, na nossa caminhada, temos embaraços, atropelos. Nós somos seres humanos, ó Pai. Mas a Tua palavra convida os Teus filhos nessa noite. Rogo a Ivode, rogo a Sintic, rogo a igreja do Bom Jardim, que pense concordemente no Senhor. Que a bênção do Senhor chegue no coração, nos lares, na casa dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que eles possam, Deus, experimentar todos os dias, ó Pai, essa alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que eles possam, ó Pai, honrar o Senhor com suas vidas, caminhar no Senhor, viver pelo Senhor, se entregar, ó Pai, em serviço ao Senhor, todos os dias, como objeto de culto que alegra quem leva o coração, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador. Abençoa, Pai, os Teus filhos. Abençoa essa igreja. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Queremos mais uma vez agradecer ao reverendo Marcelo pela oportunidade que ele nos concede de estar conosco aqui. Que Deus continue abençoando o irmão e seu ministério. Eu quero pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Nós temos algumas informações importantes para a igreja, mas antes nós queremos cumprimentar os nossos visitantes. Então, você que é membro da igreja, por favor, se coloque de pé. Você que é de casa, dê uma olhadinha do lado, cumprimente os nossos irmãos que nos visitam. Queremos deixar o nosso abraço a todos que nos visitam nessa noite. Nós temos um visitante especial também, que é a primeira vez que nos visita. Em outra oportunidade nós vamos apresentá-lo com mais tempo. É o também conhecido como neto da Dinaura, né? Que está conosco aqui hoje. É o Thales, é isso mesmo? Thales está conosco pela primeira vez. Deus abençoe. Nós queremos, meus irmãos, passar algumas informações importantes para a igreja. Como é mês de festa, é mês de nos alegrarmos, nós vamos estar fazendo isso nos próximos 2 finais de semana, além dos cultos. Nós vamos nos reunir para tomar café da manhã juntos no próximo domingo. E no dia 23, nós vamos almoçar juntos aqui na igreja. Esse convite
também estendo ao pastor Marcelo e aos irmãos da igreja e a todos que nos visitam também. Como que vai ser o nosso café da manhã? Se você ou a sua família não pegou um papelzinho sobre o café da manhã, procure a nossa irmã Fabiana, ou quem mais que está com o papelzinho? Flávia, nossa irmã Flávia. Nós distribuímos alguns papelzinhos, fizemos um sorteio para que você e a sua família participe conosco aqui no café da manhã, no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Todos estão convidados. Se você não pegou o papelzinho, procure essas irmãs e acertem com elas para que a gente possa ter esse momento de comunhão aqui e de alegria no domingo pela manhã. No dia 23, nós vamos almoçar juntos aqui na igreja. Nós vamos ir para a escola dominical e já vamos ficar para o almoço. Como que vai funcionar o almoço, meus irmãos? Presta atenção. Se você for participar conosco do almoço, você precisa dar o seu nome até no próximo domingo, para que nós possamos programar algumas coisas referentes ao almoço. A igreja vai dar parte do almoço e a outra parte você vai trazer com a sua família e o seu refrigerante, para que nós possamos juntar tudo aqui no domingo, dia 23, depois da escola, para a gente ter um momento aqui de comunhão também. Nós estamos festejando aí com os nossos visitantes, mas também, reverendo, estamos festejando com a nossa igreja, tendo alguns momentos aí com a nossa igreja. Então, você que nos visita nessa noite está convidado a tomar café conosco no próximo domingo e também participar do nosso almoço. Mas o visitante não precisa trazer nada não, viu gente? É só vir e participar aqui conosco do café da manhã, mas precisa dar o seu nome para o almoço, senão a gente fica sem como fazer uma programação adequada. Ok? Quero lembrar os irmãos, continuarem orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, e tem um aviso que estão me cobrando aqui. Próximo sábado, os nossos adolescentes vão se reunir aqui na igreja às 18h30, para que eles possam ir para a casa da Emanuele para assistir um filme. Então, os adolescentes aqui na igreja, próximo sábado, às 18h30, para que possamos ir juntos lá para a casa da Emanuele. Amém? Tem cafezinho? Chazinho? Tem? Tem um cafezinho, um chazinho lá embaixo, depois da rampa. E a plenária da SAF amanhã. Plenária da eleição da SAF amanhã, às 19h30. É isso mesmo? Ok. Vamos orar mais uma vez? Sim. Obrigado. O nosso irmão José Xavier está enfermo, passou por uma cirurgia. Nós vamos visitá-lo na próxima terça-feira. A casa dele é na rua Flor de Cedro, é na mesma rua da casa do nosso irmão Isaías, no número 85, às 19h30. Nós vamos lá visitar o nosso irmão Xavier e Amélia. Esse casal é recém-chegado aqui na nossa igreja, tem pouco tempo que eles se tornaram membros da igreja. Vamos dar um apoio especial lá para esses irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez, depois nós vamos receber a bênção com o pastor Marcelo. Pai bendito, despede-nos em paz, dê-nos uma semana feliz, alegre, ó Deus, na presença do Senhor. Semana, ó Deus, que possamos desfrutar da paz de Cristo no nosso coração, da alegria, ó Deus, de servirmos ao Senhor, e também, ó Deus, da alegria de vivermos juntos como filhos do Senhor. Derrame, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Rogamos, ó Deus, nessa hora pelos nossos irmãos que estão enfermos, pela nossa irmã Júlia, que o Senhor a visite ali no hospital, ó Deus, e também, ó Deus, por aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui hoje, que o Senhor conforte os seus corações, trate, ó Deus, das suas enfermidades, e use, ó Pai, os médicos, os remédios, ó Deus, como instrumentos do Senhor, para abençoar a vida dos nossos irmãos. Dê-nos uma semana agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, vamos colocar em pé. Pai, despede-nos agora, levando-nos para os nossos lares. Dá-nos uma semana, Pai, cheia da Tua graça, uma semana de oportunidade de testemunhar o nome do Senhor, oportunidade de, através da nossa vida, mostrar Jesus Cristo. Pedimos isso em nome do Teu Filho.
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, externas consolações, comunicações do Espírito Santo, seja sobre vós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém e amém. O pastor Marcelo vai estar à porta junto conosco para cumprimentar a todos.